Olá pessoal, nesse vídeo vamos tratar de mais uma Vector Store. A gente já tratou do Faz, já tratou da Pinecone, já tratou do Quadrant, agora vamos tratar com mais uma Vector Store. Então veja, a estrutura do programa, ela basicamente é a mesma, a única coisa que muda é a chamada da Vector Store. Tá? Então vamos chamar aqui o programa ChromaDB, que vai ser o Vector Store que a gente vai chamar agora, ChromaDB. Para isso a gente precisa dar o pip install ChromaDB, tá? Eu estou abrindo na variável de ambiente Quadrant, que eu havia criado no último vídeo, tá? Porque o ChromaDB é outra exemplo que pode dar conflito com alguma biblioteca anterior, por isso eu tive que abrir um ambiente novo, tá? E quando eu dou o pip install ChromaDB, que eu vou lá no Jupyter, pip install ChromaDB, ele ainda assim me acusa um erro aqui, ó, de dependência, nesse protobuf, tá? Ele ainda assim acusou esse erro. Mas, tudo bem, eu fui em diante e aparentemente isso não me deu problema. Mas ainda deu uma mensagenzinha de erro aqui, tá? Bom, como é que então a gente vai instalar do ChromaDB? Então eu vou chamar aqui as minhas bibliotecas lá do ChatOpenAI, claro que não precisa. ChatOpenAI, vou ler meu arquivo com a minha chave de API do OpenAI que eu vou usar. Depois eu vou abrir a minha LLM com o OpenAI, vou abrir o modelo GPT-4o Mini, tá? Tudo bem, abrir aqui. Aí eu vou ter que trabalhar com os embeddings, né? Eu vou trabalhar com os embeddings da própria OpenAI, passando a minha chave de OpenAI. Então aqui eu estou dizendo a função de embeddings que eu vou usar vai ser a do próprio OpenAI, tá? Bom, então vamos começar usando o ChromaDB. Então, para usar o ChromaDB, eu já chamei ele aqui nesse LangChain Vector Store import Chroma, né? Já li o pip install, isso aqui deve funcionar. Então eu vou chamar o Vector Store, eu vou chamar essa função Chroma, eu vou criar uma coleção, tá? Que vai chamar minha coleção, e a minha variável de embeddings, a minha função de embeddings vai ser essa que eu acabei de criar, tá? Então aqui eu vou estar criando o meu Vector Store lá no Chroma, tá? Tudo bem, criei, até agora não passei dado nenhum, só abri lá minha coleção lá. Qual vai ser os meus documentos? Bom, eu teria de ter meus documentos, criar eles em vários chunks. Aqui, para simplificar, eu já vou fazer um chunk simplificado aqui. Eu vou criar 5 chunks, tá? Que vai ter tem essa estrutura, cada chunk, ele tem um page contents e ele tem um metadata, tá? Então, o page contents do primeiro documento é Maria foi à feira. Do segundo, João foi na escola. Terceiro, José foi na universidade. Quarto, Gustavo ficou em casa. O quinto, Olivia foi na farmácia. E aqui tem os meus metadatas, 1, 2, 3, 4, 5, eu identifico quem é cada um dos 5 documentos, tá? Eu vou pegar esses 5 documentos inteiros e vou colocar eles na minha Vector Store. Então, eu vou chamar meu Vector Store, Add Documents, e vou adicionar os documentos, tá? E depois eu vou configurar o sistema de recuperação. Eu vou recuperar um retriever que é a variável que eu vou estar usando, tá? Então aqui eu criei meus documentos, eu carreguei na minha Vector Store ChromaDB, tá? E eu posso acessá-los agora por essa variável retriever. Então vamos lá, vamos fazer minha pergunta para minha LLM a partir do meu Vector Store. Para isso eu vou usar essa função aqui, retrieval question and answers from chain type. Eu passo minha LLM que eu criei, chain type é stuff, e meu retriever é esse retriever que eu passei. Então isso aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, use a LLM da OpenAI, mas responda como contexto esse retriever aqui, que eu estou te passando, que tem todos os documentos, tá? Então isso aqui, o retrieval em question and answer, ele é que vai fazer o teste de similaridade, vai recuperar quais os documentos mais relevantes dada a minha query. Isso ele vai fazer por dentro lá, entende? Então, é sempre aquele modelo. Eu tenho um conjunto de documentos, eu posso ter 1 GB de documentos, tá? Tá lá no Vector Store, 1 GB de documentos. Quando eu mando uma pergunta,
O Vector Store, ele vai pegar minha pergunta, vai ver dos meus documentos, lista aí os 4, por exemplo, os 4 documentos mais relevantes para essa pergunta que você fez. Aí ele vai pegar esses 4 documentos, vai montar um prompt e vai mandar para a LLM só aquele conteúdo daqueles 4 documentos, dentro do prompt. Vai ter cabendo no prompt. É um prompt, cada chunk desse, cada um desses 4 pedaços, são pedaços de 512. Tudo isso, quem vai se encarregar aí de fazer essa montagem é o Retrieval Question Answer. Tá? Eu não preciso fazer isso por fora. Então, a minha pergunta vai ser a seguinte: onde está Maria? Bom, onde está Maria? Quem é meu documento relevante? É o primeiro. Maria foi à feira. E eu vou pedir para ele, mostre o documento que diz isso. Tá? Então, eu vou estar criando a meu Retrieval Question and Answer e vou, então, recuperar a minha resposta. Minha resposta, bom, minha query foi onde está Maria, meu resultado, Maria foi à feira. Tá? Então, essa foi acertou a resposta, né? Maria foi à feira. Tá? Tudo bem. Vamos a outro exemplo de uso do ChromaDB. Agora vamos trazer um caso um pouco mais concreto. Eu vou criar meus chunks, tá? Meus chunks vai ser, eu vou pegar na minha pasta dados, tem a Lei 9279, Lei de Propriedade Industrial, tá? Já em arquivo texto. Eu vou carregar ela com text loader. Importante ter esse encoding UTF-8, senão ele vai acabar errando um caractere fora do ASCII 2, ele vai acabar dando erro. Então, carrego os documentos na minha variável documents. Depois eu vou fazer o splitter desses documents, tá? Usando minha função text splitter. Aí, quando eu fizer text splitter, split documents, ele vai criar meus chunks. Tá? Então, ele vai pegar meu texto inteiro e vai quebrar em pacotes, em chunks. Por exemplo, o chunk 20 tem esse negócio daqui. Tá? A gente já viu em outros vídeos como otimizar esses chunks aqui. Você pode ver aqui que ele começou já de parágrafo único, ele já começou do meio de um artigo. Né? Eu não queria que ele fizesse assim, eu queria pegar seu artigo completo. Para isso eu posso colocar uns marcadores, pedir que ele quebre os chunks em cada separador. Isso já foi feito em outro vídeo. Aqui vamos simplificar a coisa. Vamos pegar cegamente e dividir em blocos de 1000 caracteres aí para cada chunk e com overlap de 200. Então, vamos simplificar a coisa. Então, ele fez a divisão aí em chunks. Ele deve ter achado, não sei quantos chunks ele achou. Vamos ver quantos chunks ele achou. Essa minha divisão daqui, ele dividiu em 155 chunks, 155 pacotes. Bom, então minha função de embeddings vai ser o OpenEye, pega o meu chunks, pega o meu embeddings, minha função de embeddings, e manda isso tudo para o ChromaDB. O ChromaDB vai calcular o embeddings desse pessoal e vai guardar os números embedded, porque ele não guarda texto, ele só guarda número. Então, ele vai pegar esses chunks todos, vai pegar essa função de embeddings que você passou, vai calcular os embeddings, transformar cada chunk em um vetor de 1000 e tantos caracteres e vai guardar esses números, tá? E eu vou poder usá-los nessa variável retriever, tá? Retriever vector store as retriever, que por sinal é bem parecido, é igual, né? Vector store as retriever é a mesma função daqui, tá? Como é que eu vou fazer? Então, eu vou chamar uma função do OpenEye, Conversational Retrieval Chain, é uma função do LangChain, tá? Que eu passo para ela o meu LLM e o meu Retriever. Então, você veja que são variações, né? Aqui, eu usei, nessa parte de cima aqui, eu usei o Retrieval Question and Answer. Aqui, eu já usei o Conversational Retrieval Chain, tá? Poderia usar a função padrão e colocar tudo dentro do prompt. São alternativas de fazer a mesma coisa. Então, aqui eu mando o LLM, eu mando o Retriever, que é onde estão os meus documentos, e vou ter meu CRC, então, que eu vou estar usando. Tá? Então, quando eu tiver uma pergunta, minha pergunta vai ser: o que é um certificado de adição? Certificado de adição.
Qual o artigo da LPI que trata disso? Tá? Então, eu vou mandar essa pergunta. Eu tenho que mandar o chat history, tá? No caso aqui, eu não vou ter chat history, porque eu só quero uma pergunta só, mas ele pede o chat history. Então, aqui eu provavelmente teria de fazer alguma coisa de eu ficar monitorando esse histórico. Eu pegar a resposta, colocaria numa variável, fazer append numa variável, da próxima vez o chat history eu já mandaria atualizado. Aqui vai estar sempre vazio o chat history, mas eu tenho que mandar, senão dá erro. Então eu vou chamar no CRC, invoke a minha pergunta e vamos ver o que ele vai responder. Ele vai aparecer no campo answer. Certificado de edição protege desenvolvimentos em uma invenção já patenteada, o artigo da LPI e o artigo 56. Ele acertou, foi certinho no item certo e respondeu. Então, você vê essa opção aqui de eu chamar o Vector Store pelo Chroma. Aqui eu estou chamando aqui Chroma from Documents. Eu carreguei meus documentos por essa função aqui, from Documents. E aqui eu já usei o Add Documents, né? Ou melhor, exatamente, eu usei aqui o Add Documents. E aqui na segunda parte eu já usei From Documents. Então são duas alternativas, né? São duas alternativas. Aqui eu chamei a função de embedding chamando Chroma, né? Eu chamei pelo Chroma e eu criei uma coleção. Aqui na segunda opção já foi diferente. Eu já usei o Chroma direto, From Documents, Chunks e Embeddings. Aqui eu usei Chroma. Então você vê que tem duas alternativas, né? Eu chamei Chroma de duas maneiras diferentes, né? Por isso que eu quis mostrar esses dois programas. Então é uma outra opção de Vector Store, o ChromaDB. Caso dê algum problema aí no pip install, alguma coisa assim, você tem que criar um novo ambiente, porque deve estar dando conflito com alguma biblioteca. É isso. Muito obrigado, então.